Senhoras e senhores, boa noite mais uma vez. Daremos início à sessão solene de entrada em exercício da excelentíssima senhora promotora de justiça de entrância final, doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, no cargo de Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Informamos que a solenidade está sendo realizada de forma híbrida. Convidamos para conduzir esta sessão solene o excelentíssimo senhor doutor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça e presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Compõem também o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Excelentíssima Senhora Doutora Rita Augusta de Vasconcelos Dias, de forma remota. Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Cal Oliveira. Excelentíssima Senhora Doutora Suzete Maria dos Santos. Excelentíssimo Senhor Doutor Nicolau Libório dos Santos Filho. Excelentíssima Senhora Doutora Maria José da Silva Nazaré. Excelentíssimo Senhor Doutor Públio Caio Bessa Cirino. Excelentíssimo Senhor Doutor Mauro Roberto Veras Bezerra, de forma remota. Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Lério Lauria Ferreira, de forma remota. Excelentíssima Senhora Doutora Liane Mônica Guedes de Freitas, de forma remota. Excelentíssima Senhora Doutora Carla Fregapani Leite, de forma remota. Excelentíssima Senhora Doutora Silvia Abdala Tuma. Excelentíssimo Senhor Doutor Adelton Albuquerque e Matos, de forma remota. Excelentíssima Senhora Doutora Neide Regina Demóstenes Trindade. Excelentíssimo Senhor Doutor Agnello Balbi Júnior. Excelentíssima Senhora Doutora Silvana Nobre de Lima Cabral. Excelentíssima Senhora Doutora Delisa Olívia Vieira Alves Ferreira. Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Michel Aires Martins. Excelentíssima Senhora Doutora Anabel Vitória Mendonça de Souza. Excelentíssima Senhora Doutora Sara Pirangi de Souza. Convidamos para a mesa de honra desta sessão solene as seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor Flávio Cordeiro Antoni Filho, secretário de Estado-chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas. Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssima Senhora Doutora Lilian Maria Pires Stone, Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos
administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor procurador Marco Aurélio de Lima Choi, subprocurador-geral do município, neste ato, representando o prefeito de Manaus. Excelentíssima senhora vereadora Carmen Glória Almeida Carrati, primeira secretária, neste ato, representando a Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora doutora Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, procuradora-geral do Ministério Público de Contas, neste ato, representando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora Manuela Cantanhede Veigas Antunes, defensora pública geral do Estado do Amazonas, em substituição legal. Excelentíssimo senhor doutor Alessandro San Martin de Gouveia, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. Excelentíssima senhora Omara Oliveira de Guzmão, secretária-geral da OAB, neste ato, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas. Senhoras e senhores, convidamos a todas e a todos ouvirem, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro, que será executado pelo Quarteto de Cordas do Musical 7. Queremos registrar também as presenças da excelentíssima senhora desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, membro do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Magistrados do Poder Judiciário, promotores de justiça, demais autoridades, familiares e amigos da novel procuradora, advogados e advogadas, imprensa, senhoras e senhores. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. Declaro aberta a sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, na qual será dado exercício do cargo de Procuradora de Justiça
a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha. Neste momento, procederemos com o ato solene. Convido o excelentíssimo senhor promotor de justiça de entrância final, João Gaspar Rodrigues, secretário-geral ad hoc do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, a proceder, na forma regimental, à leitura do ato número 022/2023 PGJ, que promove ao cargo de Procuradora de Justiça a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, e do ato número 023/2023 PGJ, que outorga a medalha do mérito do Ministério Público do Estado do Amazonas. Ato número 022/2023 PGJ. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais e considerando a decisão do Colendo Conselho Superior do Ministério Público, em sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2022, considerando o teor da resolução número 090/2022 do Conselho Superior do Ministério Público, de 30 de novembro de 2022, considerando o disposto no artigo 29, inciso 6º, da Lei Complementar número 011, de 17 de dezembro de 1993, resolve promover, à vista da decisão do Colendo Conselho Superior do Ministério Público, pelo critério de merecimento, a excelentíssima senhora doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, para o cargo de Procuradora de Justiça, titular da primeira Procuradoria de Justiça, com atuação junto à segunda Câmara Civil. Publique-se, registre, cumpra-se, Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Manaus, 16 de janeiro de 2023. Nicolau Libório dos Santos Filho, Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal. Ato PGJ 023/2023. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais e considerando o teor do ato número 022/2023/PGJ, de 16 de janeiro de 2023, que promoveu, à vista da decisão do Colendo Conselho Superior do Ministério Público, pelo critério de merecimento, a excelentíssima senhora doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, para o cargo de Procuradora de Justiça, titular da primeira Procuradoria de Justiça, com a atuação junto à segunda Câmara Civil. Considerando disposto no artigo 1º, parágrafo 3º do ato PGJ número 044/2001, datado de 22 de fevereiro de 2001, alterado pelo ato PGJ número 079/2013, datado de 22 de maio de 2013, publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público em 6 de março de 2001 e 23 de maio de 2003, respectivamente. Resolve outorgar à excelentíssima senhora doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, promovida para o cargo de Procuradora de Justiça, a medalha do mérito do Ministério Público do Estado do Amazonas. Publique-se, registre-se, cumpra-se. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, em Manaus, 16 de janeiro de 2023, Nicolau Libório dos Santos Filho, Procurador-Geral de Justiça, por substituição legal. Peço gentilmente que as excelentíssimas senhoras Procuradoras de Justiça, doutora Silvia Abdala Tuma e doutora Sara Pirangi de Souza, conduzam a excelentíssima senhora Promotora de Justiça, doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, ao centro do dispositivo.
Luiz Fernando da Cunha Matos, filho da doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, para fazer a aposição da medalha do Ministério Público do Estado do Amazonas, a novel Procuradora de Justiça. Anunciamos a entrada dos alunos do Colégio Militar da Polícia Militar 4, conduzindo a medalha. Convidamos a senhora Maria Celeste Albuquerque da Cunha, mãe da excelentíssima senhora doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, para fazer a entrega do diploma. Anunciamos a entrada das alunas do Colégio Militar da Polícia Militar 4, conduzindo o diploma. Neste momento, o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e a excelentíssima doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha assinarão o livro da medalha. Declaro Vossa Excelência, doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, Procuradora de Justiça, e dou-lhe o respectivo exercício. Parabéns, meu amigo. Convidamos o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, para acompanhar a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, ao seu assento junto ao Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Amazonas.
Convidamos para fazer seu pronunciamento o excelentíssimo senhor promotor de justiça Alessandro San Martin de Gouveia, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público do Estado do Amazonas. Bom, boa noite a todas e a todos aqui presentes. Queria saudar a mesa, começando pelo excelentíssimo senhor Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, ao excelentíssimo senhor Flávio Cordeiro Antoni Filho, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas, a excelentíssima senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a excelentíssima senhora doutora Lília Maria Pires Stone, subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Administrativos do Ministério Público do Estado do Amazonas, ao excelentíssimo senhor procurador Marco Aurélio de Lima Choi, subprocurador do município, neste ato representando o prefeito de Manaus, a excelentíssima senhora vereadora Carmen Glória Almeida Carrate, primeira secretária neste ato representando a Câmara Municipal de Manaus, a excelentíssima senhora doutora Fernanda Cantanhede de Veiga Mendonça, procuradora-geral do Ministério Público de Contas, neste ato representando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a excelentíssima senhora Manuela Cantanhede de Veiga Antunes, defensora pública-geral do Estado do Amazonas em substituição legal, e a excelentíssima senhora Omara Oliveira de Guzmão, secretária-geral da OAB, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Meus amigos, minhas amigas, prometo que serei breve, mas a brevidade do discurso não diminui em nada a emoção e o calor das palavras pensadas para serem ditas hoje, nesta bela ocasião de posse da nossa amiga, doutora Mara Nóbia. Ariano Suassuna, em entrevista à Folha de São Paulo, conceituou-se assim: não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com um dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo. Os dias atuais nos convidam ao amargor dos pessimistas, pois têm acabado com a ingenuidade dos otimistas. As transformações por que passam as sociedades e as civilizações, sem sombra de dúvida, convidam-nos a duvidar da capacidade humana em se importar com o outro, de enxergar o outro como alguém ontologicamente tão importante quanto eu. Afinal, eu também sou sempre o outro do outro. E nessa condição, tudo que se constrói em mim é o outro, e o outro é-nos em comum, em comunicação, em entrega, em troca de experiências e de aprendizados, e, sobretudo, da humanidade. O ser humano sem a comunidade não se completa, é só, é um. Apenas a comunhão com os outros humanos é que o só, o humano, converte-se em humanidade. Pois, como bem lembra o poeta Manuel de Barros, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E hoje, nesta linda cerimônia, o nosso colegiado se completa. Integra-se com a ascensão na carreira da nossa querida doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha, uma pessoa maravilhosa que dedicou sua vida ministerial a servir, angariando vasto conhecimento e uma enorme quantidade de admiradores do seu trabalho, por onde passou, desde o interior do Estado até a sua promoção ao ápice da carreira do Ministério Público. Sei que a senhora sempre foi
uma das nossas guerreiras ministeriais. Desbravando o interior do estado do Amazonas, ajudou, com seu empenho e compromisso, a construir o Ministério Público que temos hoje. Muito obrigado por isso, doutora Mara Nóbia, e a todas as colegas que integram o Ministério Público e a todos os colegas que fizeram a história do Ministério Público ao longo dos anos. Pouco mais de 25 dias depois da fundação da República Brasileira, em 1988, e no nascedouro do Ministério Público desenhado pelo Constituinte, a senhora tomou posse na sua missão, no seu sacerdócio ministerial, em 31 de outubro de 1989. Por isso, é nosso dever reconhecer que o seu empenho, o seu trabalho e o trabalho dos demais colegas que dedicaram suas vidas a servir a sociedade por meio do Ministério Público, legaram-nos a instituição grande e valorosa que temos hoje. A sua chegada ao nosso colegiado maior é motivo de orgulho e de esperança, pois não apenas completa o colegiado de procuradores, mas também amplia a realidade e esperança que, fazendo um comparativo com o realismo esperançoso de Suassuna. Conferir realidade e esperança ao órgão guardião do Ministério Público, neste momento, é fundamental, não apenas para o próprio Ministério Público, mas também para a própria sociedade. Muito se tem falado em defesa da democracia, e ela tem que ser defendida mesmo. Só não se pode, porém, esquecer que a República Brasileira não é só democrática. Não se deve jamais olvidar que o Estado fundado em 88 é o democrático de direito, de modo que não se pode imaginar a defesa da democracia sem o inegociável respeito aos direitos fundamentais. O Constituinte, intuitivamente, confiou ao Ministério Público, órgão de Estado e não de governo, a missão de ser o guardião da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais e coletivos e dos interesses sociais indisponíveis, pois o Ministério Público, defendendo o Estado democrático de direito, o Ministério Público defende o Estado democrático de direito, e não apenas um ou outro. Uma missão deverasmente enorme por si mesma, desenvolvida regiamente por mulheres e homens valorosos da estatura moral de todos que integram a carreira ministerial, especialmente dos colegas que compõem o nosso Colégio de Procuradores, com quem devemos dividir o peso das batalhas institucionais, com quem devemos aprender a lidar com os desafios e a quem sempre devemos escutar antes de seguir adiante, e que hoje ganha mais uma importante integrante. Integrar o órgão colegiado máximo do Ministério Público do Estado do Amazonas é um sonho de todo membro que ingressa na carreira, ainda que saibamos que nem todos alcançarão essa realização, mas temos a confiança irrestrita de que todos aqueles que a conquistaram dão e darão o melhor de si por nossa instituição. Por isso, minha querida doutora Mara Nóbia, nestas derradeiras linhas, quero apenas compartilhar com Vossa Excelência duas frases muito caras para mim, do escritor americano Dan Millman. A jornada é o que nos traz a felicidade, e não o ponto de chegada. E a mais impactante delas, para mim, a de que um guerreiro não desiste do que ama, ele encontra amor naquilo que faz. Obrigado por ter encontrado felicidade na jornada ministerial, e obrigado por ter seguido sempre adiante e ter encontrado amor na atuação como promotora de justiça. E agora só me resta, em nome próprio e de toda a classe, desejar-lhe muita sabedoria, muita luz na nova jornada que se inicia hoje, de direito, apesar de já ter se iniciado de fato há uns dias. E que cada novo passo dessa nova caminhada, Vossa Excelência encontre muito amor, mas aquele amor de guerreira que vai motivá-la a seguir sempre em frente e que não te deixará desistir jamais de amar a satisfação de promover a justiça para o nosso povo. Muito obrigado, parabéns e muito sucesso.
Convidamos a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Silvana Nobre de Lima Cabral, para fazer o discurso de saudação à excelentíssima senhora doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, Procuradora de Justiça. Excelentíssimo senhor, doutor Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, digno Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, do Ministério Público do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor, doutor Flávio Cordeiro Antônio Filho, digno Secretário de Estado, chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas, excelentíssima senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, excelentíssima senhora Lília Maria Pires Stone, digna subprocurador-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor doutor Marco Aurélio de Lima Choi, subprocurador do município, neste ato representando o prefeito municipal de Manaus, excelentíssima senhora vereadora Carmen Glória Almeida Carrati, primeira secretária da Câmara Municipal de Manaus, excelentíssima senhora Fernanda Catanier de Veiga Mendonça, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, nesse ato representando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, excelentíssima senhora Manuela Catanier de Veiga Antunes, subdefensora pública-geral do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor doutor Alessandro San Martino Gouveia, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, e excelentíssima senhora doutora Omara Oliveira de Guzmão, secretária-geral neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimos senhores membros, dignos procuradores de justiça que fazem parte desse colegiado, excelentíssimos senhores e senhoras promotores, promotoras de justiça aqui presentes, prestigiando esse evento que hoje consagra a promoção da doutora Mara Nóbia, amigos da doutora Mara Nóbia presentes nessa casa, senhores e senhoras. Inicio com um cumprimento especial aos familiares da doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, na pessoa da senhora Maria Celeste Albuquerque da Cunha, mãe e exemplo de mulher forte, e em memória do queridíssimo doutor João Freire da Cunha Filho, pai e advogado de conduta irrepreensível. Quem conhece a família sabe o quanto é gratificante vê-los nesse momento, celebrando essa promoção da sua querida filha. Cumprimento seu filho, Luiz Fernando da Cunha, também, Matos, presente aqui na celebração. Todos esteio que sustentam esse caminhar da novel Procuradora de Justiça. Por outro lado, não poderia deixar de expressar a honra que tenho hoje em recepcioná-la nessa cerimônia de posse. Chegar ao topo da carreira funcional, após mais de 33 anos de Ministério Público, revela sem exagero nenhum para os que a conhecem a sua dedicação com a instituição e com as causas públicas que a todo momento nos impõem o olhar atento aos que mais precisam de justiça social. Em todos os lugares por onde Vossa Excelência passou, deixou legados de uma promotora de justiça vocacionada para a tarefa que assumiu. Doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha tomou posse no cargo de promotora de justiça no dia 31/10/1989. E já no dia 14 de novembro, se encontrava trabalhando em Urucará, sua primeira comarca, já nas eleições municipais. Um grande desafio para quem não teve nenhuma qualificação prévia, como hoje acontece no Ministério Público, e a doutora Mara, junto com toda a turma que assumiu, em que eu estava também, desbravamos essa missão no interior. Minha memória me leva ao porto da cidade de Manaus, doutora, quando ambas procurávamos saber como chegar às nossas comarcas. O primeiro susto que tomamos foi com a realidade do transporte fluvial no Amazonas.
Doutora Mara ingressou assim, pós-Constituição de 88, e amadureceu junto com todos os valores decorrentes da mudança do regime político, adotado que foi a democracia, cuja promessa era e é a de instituir-se uma sociedade mais justa e solidária. Tudo era novo, senhores, inclusive o papel de destaque concedido ao Ministério Público de defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos difusos e coletivos. Doutora Mara, assim, participou dos trabalhos iniciais que sedimentaram a reestruturação dos pilares da atuação institucional. Muitos eram os desafios diante da tarefa de consolidar o florescer democrático, valor que não tem construção esgotada e que não permite ao Ministério Público arrefecer. Continua a ser seu desafio, doutora. Não acabou. Quer seja na atuação judicial, frente ao Tribunal de Justiça, ou no colegiado que passa a compor. Doutora Mara, a partir de 1995, promovida para a capital, passou ao quadro de entrança final e, em 2019, foi promovida para a 32ª Promotoria de Justiça, onde abraçou a área da família até ser promovida agora. Chega ao cargo de Procuradora de Justiça, agregando novas missões à sua vida funcional, já que agora fará parte de órgão que compõe também a administração superior, que é o Colégio de Procuradores, não mais cabendo se restringir à atividade tipicamente judicial. Eis o diferencial deste cargo, que tem natureza de controle interno, na medida em que avalia a legalidade da sua atuação administrativa. Vossa Excelência assume ainda em meio a crises políticas e sociais no Brasil, que nos levam a repensar qual o papel do Ministério Público nesse enfraquecimento de abalo à democracia pós-resultado eleitoral, em que uma minoria extremista usa da violência para impor sua opinião, tempos também em que os poderes já não respeitam os seus limites de competência e de tolerância com a impunidade. A crise retratada nos atos de violência não se deu unicamente na destruição dos prédios do Senado, da Câmara Federal e Supremo Tribunal Federal. Por trás de tudo isso, nós temos a destruição de valores essenciais ao convívio social. O Ministério Público não teve sua sede atingida em Brasília nem nos estados, mas não escapou das severas críticas que vem sofrendo por sua omissão e hoje vive a experiência de ter sua negação judicial de atuação sem se dar conta do vácuo do poder que deixou rastros. Isso nos alcança pela unidade institucional constitucionalizada e atinge a credibilidade meritoriamente reconhecida após trabalho profícuo de membros, mulheres e homens, que exerceram e exercem com imenso zelo e compromisso a responsabilidade social recebida. Esse trabalho foi o que nos proporcionou permanecer na prática, no patamar de instituição essencial no sistema da justiça, resistindo às PECs, às inúmeras tentativas de apequinar o Ministério Público. Nesse cenário de balbúrdia democrática vivido, me pergunto qual seria o papel do Procurador de Justiça integrante do Colégio de Procuradores. Os pilares das suas responsabilidades estão fincados na Lei Complementar 1193, que ele conferiu a condição de ser um órgão deliberativo, recursal, supervisor geral da administração superior do Ministério Público. São tarefas gestadas para preservar a dignidade da instituição e fortalecer sua atuação, distintas das conferidas ao Conselho Superior do Ministério Público, em especial quando se trata do controle interno da administração, sem qualquer ofensa a quem temporariamente responda pela chefia do Ministério Público. Nesse cargo, o colégio é o contraponto legal administrativo. Longe de ser um cargo que muitos identificam com regalias, que eu até hoje não entendi, não as encontrei, o cargo de Procurador de Justiça é órgão que tem grande responsabilidade na administração superior, porque dela faz parte. Quando a administração superior cai, nós caímos juntos. Não nos sendo permitido, por isso, ceder ao silêncio diante das questões que nos são impostas e postas
ainda que a diferença emerja em discussões pujantes. A democracia perde sua identidade, doutora Amara, quando nesse nível nos curvamos à omissão e ao silêncio, e ainda que a intolerância legítima nos traga dissabores, nunca perca sua identidade dentro do Colégio de Procuradores, que, por certo, não se resume na hora de votar. O desafio diante de tantas questões e opiniões divergentes, próprias de um órgão plurimo, é não perder o encanto dessa missão, não deixar o cansaço nos inserir numa bolha que não desafie mais nossa lógica ou consciência institucional. A tendência, nesse caso, como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é cada vez mais ficarmos tão seguros que aceitamos apenas informações, verdadeiras ou falsas, ou verdadeiras ou não, que se encaixem em nossas opiniões, em vez de se basear nossas opiniões nas evidências que estão lá fora. Nessa condição, o livre-arbítrio, como uma capacidade de decisão espontânea e consciente, ele desaparece, presos à nossa própria ignorância, sem nos dar conta disso. Ao ver a grandeza do cargo de procurador de justiça, e sempre o tive assim, como um cargo de carreira que tem uma distinção na sua atuação, que não é meramente perante o Poder Judiciário. Nós sabemos que este Colégio de Procuradores é também o responsável pelo fortalecimento estruturante do Ministério Público. E sabemos que não existe democracia sem um Ministério Público forte, necessário para combater a corrupção, o crime organizado, a proteção da pessoa, quer seja no âmbito familiar, o sujeito das políticas públicas. A inquietude que hoje nós passamos com a atuação em segundo grau, como fiscais do ordenamento jurídico, está a nos impor uma avaliação do lugar que devemos ocupar, inclusive durante as sessões no Poder Judiciário, visto que nossa atuação deve se dar nas causas de atuação obrigatória e naquelas em que identificamos interesse público relevante. O interesse que legitima a tutela ministerial é a necessidade da tutela social, coletiva e difusa, é afastada da pretensão estatal e individual secundárias. Ditas essas breves palavras, digo-lhe que celebramos sua chegada ao topo da carreira com muita alegria e com muita esperança, certos que sua experiência e vivência humana engrandecerão todo o trabalho que ainda há de ser feito dentro do Ministério Público do Estado do Amazonas. Seja bem-vinda e, a partir de agora, com grande responsabilidade, dentro desse colegiado que aqui está presente para lhe receber. Muito obrigada. Com a palavra, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha. Excelentíssimo senhor Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Flávio Cordeiro Antônio Filho, Secretário de Estado, chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades que compõem a mesa, as autoridades presentes neste auditório.
membros e servidores, minhas senhoras e meus senhores. Meu discurso será breve, aviso logo. Sou grata. Só um instantinho que está fora de ordem. Minuto. Agora tirei tudo de ordem. Mas eu acerto. Minhas palavras são principalmente de gratidão. Primeiro, sou grata a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, e espero continuar sendo merecedora de tantas bênçãos. Sou igualmente grata aos meus pais, João, em memória, e Celeste, pelo apoio integral e pelo exemplo moral com que pautei minha caminhada, sempre tentando não os decepcionar. Meus pais me ensinaram que respeito ao próximo, honestidade, humildade e lealdade são valores inegociáveis na formação do caráter de qualquer pessoa. Ensinamentos que passei para o meu filho Luiz Fernando. Te amo, filho. Sou grata a meus irmãos, João e Mônica em memória, e Marcela Augusto, cunhadas Isabela e Daniele, pelo suporte e incentivo. Meu carinho especial aos meus sobrinhos Marcela, João Júnior, Daniel, João Luiz e João Felipe. Com eles, exercito respeito às opiniões diferentes e tento observar o mundo com o olhar atual e crítico que eles têm sobre tudo. É muito bom ser instigada a entender a diversidade de pensamentos e o novo. A amizade é um dom de Deus para nós. Assim diz a palavra em Eclesiastes 6, versículo 14. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Felizmente, tenho muitos amigos e por isso não irei nominá-los, mas eles sabem o quanto são importantes para mim. Sou grata a todos por vibrarem comigo a cada conquista. Sinto orgulho de fazer parte do Ministério Público do Estado do Amazonas. Aos meus colegas de parquê, minha reverência e admiração. O Ministério Público é uma instituição respeitada por causa do trabalho digno de todos. Agradeço ao presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Amazonas, doutor Alessandro San Martin. Só um pouquinho, que eu troquei aqui a ordem. Pelas generosas palavras e pela cordialidade que habitualmente me dedica e mais uma vez externou nessa solenidade. Agradeço também pelas benevolentes palavras da doutora Silvana Cabral. Acredito a nossa longa amizade. Fiquei emocionada com sua fala. Saiba que eu sou uma admiradora de Vossa Excelência. Aproveito e agradeço a doutora Clei Martins pelo apoio incondicional na organização dessa solenidade. Sou grata a todos os servidores do Ministério Público pelo comprometimento, lealdade e determinação que tanto contribuíram no desempenho das minhas atividades em todas as promotorias que exerci minhas atribuições. Aos defensores públicos, advogados e magistrados com que atuei, meu respeito e admiração. Agradeço a todos da primeira vara de família pela parceria em tantos momentos de árduo trabalho. Juntos, certamente, fizemos diferença. Diz a Constituição, em seu artigo 128, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Na condição de guardião do ordenamento jurídico e do interesse público e social, o Ministério Público deverá atuar com plena independência, no que se refere à atividade finalística, sem ingerência política ou de qualquer órgão, a teor do princípio constitucional da independência funcional. É importante dizer que a essencial atuação do Ministério Público se dará quando realmente se verificarem presentes interesses que devem ser tutelados pelo parquê,
ou seja, aqueles afetos a seu perfil constitucional. Que possamos caminhar em 2023 com equilíbrio, cumprindo os objetivos traçados na Constituição Federal, respeitando a harmonia entre os poderes e a defesa do Estado Democrático de Direito. Recebo com humildade o precioso legado dos procuradores de justiça que me antecederam. Sinto-me honrada, porque, a partir de hoje, integrarei o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas, composto pelas pessoas que sempre admirei, por suas condutas e retidão no exercício da função ministerial. A longa jornada como promotora de justiça me fortalece e me cede experiência para reafirmar o compromisso com o trabalho, com o respeito à lei, às instituições, às pessoas e à honestidade de propósito. O Ministério Público e a sociedade amazonense podem esperar de mim o mesmo desempenho e dedicação no 2º grau. Encerro minhas breves palavras lendo uma estrofe da música Deixa a Vida Me Levar, cantada por Zeca Pagodinho. Eu escolhi essa estrofe para homenagear minha mãe. Dona Celeste ama muito essa música e o Zeca Pagodinho. É verdade. Quem conhece Dona Celeste sabe. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Muito obrigada. Neste ato, representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, o excelentíssimo senhor Dr. Flávio Cordeiro Antoni Filho, secretário de Estado-chefe da Casa Civil, para proferir seu discurso. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento, querido amigo e Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. É sempre um prazer, sempre um regozijo poder voltar a esta casa, onde eu me sinto extremamente à vontade e poder representar o governador Wilson Lima numa cerimônia tão importante e tão bonita. É um motivo de envaidecimento da minha parte, meu amigo. Excelentíssima senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, representando neste ato o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, querida amiga. Excelentíssima senhora Lília Maria Pires Stone, subprocuradora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas. Querido amigo, excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choy, subprocurador do município, neste ato representando o prefeito municipal de Manaus, leve ao prefeito Davi Almeida os nossos efusivos cumprimentos e que esta parceria com o governo do Estado se estenda por muitos e muitos anos e que os frutos possam ser colhidos para toda a nossa população. Excelentíssima senhora Carmen Glória Carrati, vereadora, primeira secretária da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssima senhora Fernanda Cantanhede de Veiga Mendonça, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, neste ato representando o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora Manuela Cantanhede de Veiga Antunes, Defensora Pública-Geral do Estado do Amazonas em exercício. Leve os nossos cumprimentos ao doutor Ricardo, um querido amigo. Excelentíssimo senhor Alessandro San Martin de Gouveia, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, e em seu nome cumprimentar todos os demais servidores, promotores, e em nome da minha querida amiga e professora Luciana Toledo, cumprimentar todas as promotoras que se fazem presentes aqui neste ato. Excelentíssima senhora Omara
Oliveira de Guzmão, secretária-geral, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, e eu vejo o Dr. Alberto na plateia e não poderia me furtar de cumprimentar a desembargadora Vânia Marques, uma querida amiga. Eu tenho com a família da desembargadora Vânia uma dívida de gratidão eterna, e eu faço questão de dizer isso, que se eu viver 3 vidas, elas não serão suficientes para pagar a dívida de gratidão que nos momentos mais difíceis da minha vida eu tive a oportunidade de ter a sua família ao meu lado. Muito obrigado, desembargadora. Saúdo também a desembargadora Mirza Thelma, e em nome da doutora Margarete Oagem, saúdo todas as juízas e juízes que se encontram presentes no plenário. Doutor Alberto, eu trago os efusivos cumprimentos do governador Wilson Lima, que por motivos de agenda não pôde se fazer presente, considerando que a eleição já acabou e os compromissos só aumentam após a reeleição. E eu agradeço, sensibilizado pelo apoio legal que o Ministério Público do Estado do Amazonas tem fornecido ao Estado, ao governo do Estado, a mão amiga que o Ministério Público tem, de maneira independente, de maneira eficaz, dado ao Estado do Amazonas e à população de um modo geral. A independência, ela é necessária e ainda repousa sobre os ombros de vossas excelências, procuradores, promotores, a credibilidade que a sociedade espera e busca em homens públicos. A doutora Maranóbia, eu, quando fui designado para representar o governador, imediatamente recebi uma ligação e faço questão de transmiti-la perante todos os seus pares, que a sua ex-assessora Fatinha Grosso, que trabalhou muito tempo aqui, né, nesta casa, muito feliz com a sua ascensão ao cargo, pediu que transmitisse que do Canadá ela está extremamente contente e envaidecida de ter trabalhado e ter podido contribuir de alguma forma na sua carreira. E eu comentava há pouco com o Dr. Marco Aurélio um dado interessante, que nós aqui estamos em minoria, né, Choi? Nós estamos na cota das minorias, na mesa, considerando que o empoderamento feminino, que também se concretiza no Ministério Público do Estado do Amazonas, doutora Silvana Cabral, ele demonstra que as mulheres realmente sabem administrar, né, Lília? E as palavras proferidas pelos oradores que me antecederam e os aplausos, os efusivos aplausos, doutora Maranóbia, proferidos por uma plateia tão qualificada, falam por si só. Eu tive a oportunidade de vir a alguns eventos, poucas vezes aqui no Ministério Público, e poucas vezes eu vi uma plateia tão eufórica e tão animada quando da nominata de um procurador. E o governador Wilson Lima, doutora Maranóbia, ele sempre comenta que o fato de
haver ascendido ao cargo mais importante do Estado, ele não foi e não será suficiente para que ele perca a sua essência. E quando eu vejo o seu filho, quando eu vejo a sua mãe, e o carinho, e as pessoas que me conhecem sabem da relação que eu nutro com a minha família, e daí a razão pela qual eu faço questão de enaltecer a dívida de gratidão que eu tenho com a família da desembargadora Vânia, porque ajudou a minha família. Então, quando eu vejo o carinho que a senhora dispensa à sua mãe, aos seus filhos, ao seu filho, eu percebo que o cargo de procurador, de procuradora de justiça, é mais um degrau na sua vida, mas não fará com que a sua essência seja perdida. Um colégio de procuradores que hoje ganha mais um membro para abrilhantar as suas fileiras, e eu não poderia deixar de vir a esta casa num evento composto pelo Colégio de Procuradores, e não citar nomes como Mauro Campbell, como a própria desembargadora Socorro Guedes, como o doutor Pedro Bezerra, como o doutor José Roque, para citar apenas alguns dos quais eu tive e tenho a oportunidade de conviver. E poder participar deste momento, poder estar representando o executivo numa sessão solene, onde a doutora Mara Nóbia é aclamada procuradora de justiça, certamente é um motivo envaidecedor para mim pessoalmente. Meus parabéns, que a sua já brilhante trajetória seja coroada de êxito, e que esta casa, que hoje se agiganta com a sua presença, continue sendo um esteio da sociedade amazonense, de credibilidade, de justiça, e que possa continuar sendo abençoada e protegida por Deus. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça e presidente egrégio do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. São 14 procuradoras já? É a maioria. Alô, doutor Libório, são 14 procuradoras já o colégio? 14, né? Maioria já. Beleza. Quero dar uma boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a presença de todo o público aqui na Casa do Cidadão, o lar do cidadão, a Casa da Cidadania, que é o Ministério Público. Nos honra muito a presença de cada um dos senhores e das senhoras que homenageiam a nossa querida amiga Mara. Procurar não me emocionar, tá, Mara? Quero cumprimentar o Dr. Flávio Cordeiro Antoni Filho, secretário de Estado, chefe da Casa Civil, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas. Flavinho, seja sempre bem-vindo ao Ministério Público. Desde o início da gestão, sempre tivemos uma parceria com a Casa Civil, da mesma forma com a Casa Militar e todas as secretarias do Estado do Amazonas. E reiterar aqui o compromisso do Ministério Público, deste Procurador-Geral, com a sociedade. Então, todos os projetos que venham trazer realmente melhoria na condição humana do amazonense, principalmente do caboclo do interior,
pode contar, com certeza, com este Procurador-Geral de Justiça e com o Ministério Público do Estado do Amazonas, com todos os guerreiros e guerreiras, promotores e promotoras de justiça. Quero cumprimentar, que está em casa, a doutora desembargadora, aliás, me perdoe, estou acostumado a chamar Socorro, não tem, nossa eterna Procuradora-Geral. Cumprimentar a nossa desembargadora, Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em nome do qual cumprimento as demais desembargadoras aqui presentes, juízes e juízas, que nos fazem aqui a honra de participar também e abrilhantar, homenagear mais uma vez a estrela do dia, que é a nossa querida Mara. Cumprimentar a excelentíssima senhora Lília Maria Pires Stone, nossa subprocuradora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choi, subprocurador do município, neste ato representando o prefeito municipal de Manaus. Mande um abraço ao prefeito Davi, e parabenizar mais uma vez pela gestão, principalmente a gestão de excelência que vem fazendo à frente da saúde no município de Manaus. Cumprimentar a excelentíssima senhora vereadora Carmen Glória Almeida Carrati, a primeira secretária da Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado pela sua presença aqui. A nossa Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, a nossa co-irmã, Fernanda Catania de Veiga Mendonça. A doutora Manuela Catania de Veiga Antunes, também a Defensora Pública Geral do Estado do Amazonas, em nome do qual também saúdo todos os defensores e defensoras que aqui se encontram. O nosso excelentíssimo senhor Alessandro San Martin Gouveia, presidente da Associação Amazonense do Ministério Público. Parabéns, Alessandro, pela sua liderança no âmbito nacional, que foi reconhecida por todos os seus pares aqui, uma vez que Vossa Excelência vai ser aí reconduzido aí para mais esse desafio de 2 anos. Conte com a Administração Superior do Ministério Público, conte com o Ministério Público, conte com este Procurador-Geral de Justiça, para que a gente possa, em parceria com a associação, conquistar todos os avanços que são merecidos e devidos aos membros do Ministério Público, tanto da ativa quanto da inatividade. Em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os colegas, promotores e promotoras, e os aposentados aqui, cumprimento em nome do meu querido amigo Roque, José Roque Nunes. Obrigado, Roque, pela sua presença e demais colegas que já deram a sua contribuição ao Ministério Público. Quero cumprimentar, por fim, a nossa excelentíssima senhora Omara Oliveira de Guzmão, a secretária-geral da OAB, neste ato representando a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas. Mando um abraço ao irmão de Taquatiara, o nosso amigo Jean Cleuta. E, como eu costumo falar em relação à OAB, nós temos a dívida, hoje eu falei na nossa reunião do colégio pela manhã, uma dívida de gratidão com a OAB, principalmente naquilo que ela nos proporcionou, na verdadeira democracia, lutando para que a Constituição de 88 se concretizasse. E sem esse apoio da OAB, o Ministério Público não teria a condição de independência para exercer seu papel e defender a sociedade. Muito obrigado à OAB. A OAB Brasil também está sempre citada em meus discursos, em minhas reverências a uma instituição tão importante para a democracia, e não está também deixando de fazer a sua parte nesse momento em que o país está vivenciando. Serei breve, senhoras e senhores. Eu já abro aspas e digo: não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. É a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, minha querida Mara. Isso me faz relembrar, na última sessão solene de posse aos procuradores de justiça, no início da minha fala, afirmei que em breve estaríamos aqui de volta, fazendo aquela mesma festa para Vossa Excelência, doutora Mara Nóbrega, no momento que a senhora se encontrava sentada naquele plenário. E naquela ocasião estava nas palavras de Victor Hugo, criando os nossos futuros, sonhando com a minha recondução e com essa possibilidade que Deus nos abençoou de estar aqui hoje, nesta sessão de promoção de Vossa Excelência. Com a graça do Pai, nossos sonhos foram realizados e sinto-me muito honrado em estar aqui participando, em carne e osso, desta linda solenidade feita especialmente para a posse de Vossa Excelência ao cargo de Procuradora de Justiça. E aqui eu abro aspas, que é uma linda solenidade em que
Vossa Excelência fez uma justa homenagem à doutora Clay, que realmente ela foi aguerrida, se dedicou noite e dia para que saísse tudo perfeito, de acordo com o amor e a amizade que ela nutre por Vossa Excelência. E antes de parabenizá-la pela merecida promoção, gostaria de enaltecer a sua trajetória, muito nobre, dedicando-se 33 anos da sua vida a esta casa ministerial, da qual faço breves comentários. Dentre eles, e dentre tantos feitos, cabe destacar a sua atuação por quase 15 anos na área da família, defendendo os interesses das partes mais vulneráveis, em casos que, pela própria natureza, por si só, são tão sensíveis. Só uma profissional como Vossa Excelência, de sensibilidade tão apurada para atuar com maestria e com tanto tempo nessa área tão delicada, que muitos profissionais alcunham injustamente de desgastante. Certa ocasião, Vossa Excelência afirmou que atuava em uma área do direito que muito lhe agradava. Das suas próprias palavras, doutor Mara, e dos seus feitos, chego à conclusão de que exerceu com muito amor a sua missão até aqui. Clamo para que Vossa Excelência traga consigo esse mesmo amor na nova fase que se inicia hoje. Amor à instituição, a missão constitucional incumbida ao Ministério Público e amor incondicional aos colegas, familiares e amigos. E acerca do tema, Mara, permitam-me todos ler um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Abro aspas novamente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Fecho aspas. Que essas palavras sirvam, minha amiga, de inspiração, não somente para Vossa Excelência, novel integrante do Colégio de Procuradores, mas para todos nós que exercemos a nossa missão de cristãos aqui, nessa fase terrena. Que façamos do nosso labor de todo o coração, com excelência, afinal, os tempos atuais são desafiadores a toda a nossa classe. Apesar dos desafios, desembargadora Socorro, que nunca nos falte fé e a esperança, uma vez que sempre existiram e sempre existirão os interessados em enfraquecer o Ministério Público por seus próprios e escusos interesses em detrimento da sociedade. Mas eu quero voltar a este clima festivo, este momento tão especial para todos nós, Mara. Essa presente solenidade, observo que são perceptíveis no ambiente, pode olhar em volta de Vossa Excelência, a alegria que claramente cada um de nós externa em nossos semblantes, nos dando essa honra, esse momento tão belo, nos brindando com um presente maior, que é Vossa Excelência compor o nosso egrégio Colégio de Procuradores. E aqui eu indago, qual dos ilustres integrantes deste Colégio de Procuradores aqui presente não se recorda neste momento de quando chegaram ao grau máximo da carreira? Ou os colegas promotores, na posse no início da jornada ministerial. A nossa turma de 96 completa mais um ano, agora dia 9 de fevereiro, 27 anos de Ministério Público. E todo o dia 9 de fevereiro, para mim, é uma emoção de como se eu estivesse ingressando na carreira com o mesmo amor e dedicação que a gente aprende a ter pela instituição e pelo próximo. E quem não se recorda, com amor e gratidão dos familiares, Mara, que nos apoiaram, nos incentivaram e muitas vezes também fizeram abnegações, atuando como pilares para que pudéssemos ser quem somos hoje. É no seio familiar, Anabel, que a nossa história começa. Que a nossa base, nosso alicerce, sempre seja lembrado servindo de norte e ponto de partida para os caminhos que vamos seguir.
Parabenizo pelo novo caminho de Vossa Excelência, doutora Mara Nóbia, e desejo boas-vindas ao Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Amazonas. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e parabéns, minha amiga. Ouviremos agora, em posição de respeito, o hino do Amazonas, executado pelo Quarteto de Cordas do Musical 7. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas e presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, para realizar o encerramento desta sessão solene. Declaro encerrada esta sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Amazonas, na qual foi dado exercício no cargo de Procuradora de Justiça a excelentíssima senhora, doutora Mara Nóbia Albuquerque da Cunha. Retorno a palavra ao cerimonial para as devidas providências de encerramento. Boa noite a todos. Solicitamos aos presentes que, por gentileza, permaneçam em seus lugares. Neste momento, convidamos os membros presenciais do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça para se posicionarem à frente da mesa de honra para a foto oficial desta solenidade.
Senhoras e senhores, a partir de agora, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, a doutora Mara Nobre Albuquerque da Cunha, receberá os cumprimentos em frente ao palco. Após os cumprimentos, o coquetel será servido no hall deste auditório. Desejamos a todas e todos uma ótima noite. Obrigada.